Olá, você que se conecta a mais um episódio do Poddesk, seja muito bem-vindo. E nesse episódio, ele é um pouco diferente, hoje eu tô sem minha companheira Helena aqui, porque deu mesa cheia, né? Esse episódio a gente vai falar sobre um assunto que particularmente eu sou bem entusiasta, sou muito empolgado com ele, que é o consórcio. E para falar sobre o consórcio eu tenho aqui duas feras. A primeira fera é o nosso rei do consórcio, o Heraldinho, que é o gerente de contas de consórcio aqui da Transdesk. E também o Jefferson Prestes, que é lá da Demicon, ele cuida aí das unidades da Demicon e dá suporte, ele é especialista em consórcio, também vai estar com a gente hoje aqui. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. E também o mais novo consorciado da Transdesk, né, Heraldo? Exatamente. O mais novo investidor aí em consórcio, Paulo Landim. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. Primeiro consórcio que estou fazendo, nunca tinha feito e me esclareceram muitas dúvidas aí e é melhor do que eu pensava, na verdade, né? Tem várias possibilidades de você ter o bem, que não é só duas. Eu pensava que era só no lance e na pedra, né? Não, tem 5, 6 aí, né? A gente vai falar sobre essas formas de contemplação aqui também. Então, eu queria pedir o Jefferson para se apresentar aí para o pessoal, para ter um rosto novo aqui, né? Meu nome é Jefferson Prestes, sou licenciado da marca Demicon Consórcios, faço a gestão aí em aproximadamente 100 autorizados da Demicon. Sou escritor do livro Empreendedorismo Redentivo e estou à disposição. Sou casado com a Franciele, pai do Bernardo, do Leonardo, isso aí. Seja muito bem-vindo. E você é quem, Heraldo? Pois é. Na verdade, eu tenho uma carreira bacana aí já no consórcio, né? Fui vendedor de carreta, tive caminhão também, já sofri um pouquinho, igual o Paulo, né, Paulo? Sofredor. Mas enfim, o caminho é esse aqui, tá? Eu falo pra você quer crescer na vida, quer prosperar, invista em consórcio. Que consórcio é o caminho. É isso aí. Vamos direto ao ponto, né? Vamos desmistificar e falar sobre o consórcio. Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra e tem guru. Pois é. A internet tá cheia de guru, né? Os gurus a favor do consórcio, os gurus contra o consórcio, mas existe um fato que é fato, é verdade. Quem tem consórcio e entende como a máquina funciona, não escolhe outra forma de criar patrimônio. Na verdade, Júnior, é o seguinte, o cara que fala mal de consórcio, ele não entende de consórcio. Porque quem entende de consórcio não tem como falar mal. Porque o negócio, o jeito que você fizer, a forma que acontecer, ele é bom. Eu penso assim, eu sempre comento, a pessoa vem para o mundo, né? Ela vem sem nada, ela não tem capital, não tem nada. E ela vai precisar de capital. Ou alguém deixa alguma coisa para ela começar, ou ela tem que buscar em algum lugar. E se ela vai buscar em algum lugar, todo o crédito, todo o recurso que ela precisar para ela viver, para ela crescer, para ela fazer tudo que ela tiver que fazer, esse recurso ele tem um custo. Certo. Né? E até hoje não existe nada mais barato que o consórcio, né, Jefferson? Isso aí. Eu costumo falar que quem fala que o consórcio não é bom, porque ou ele não conhece, ou ele começou e parou de pagar. Exatamente. Porque a única forma do consórcio dar errado para a pessoa é se a pessoa começar e parar. Aí o problema não é o consórcio, é outra coisa. Exatamente. E aí tem muita gente que pensa a respeito do consórcio. O consórcio do carro é para comprar o carro, o consórcio da casa é para comprar a casa. A gente sabe que não é necessariamente assim, né? Mas para quem não entende nada de consórcio, basicamente, explica pra gente como é que é a lógica, a ideia do consórcio. Bom, primeiramente, você tem que entender o que é a ferramenta, né? Porque nós brasileiros, devido à nossa pouca educação financeira que nós recebemos, a gente tem o costume de olhar só para o fim. O que é o fim? Eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar uma casa. Só que a grande sacada é o meio, né? Qual é o meio de fazer a aquisição dessa casa? Qual que é o meio de fazer a aquisição desse carro? Então, primeiro a gente precisa entender as ferramentas que podem fazer com que eu compre esse bem, né? A gente estava até falando antes aqui da gravação que a gente tem o dinheiro, que ou recebe de alguém, herdou de alguém, ou a gente vai financiar, e aí tem um custo do dinheiro, que geralmente é alto, ou você se autofinancia. De que forma? Juntando dinheiro, né? É a única forma, não tem como. Entendendo esse primeiro passo, o segundo passo é entender a ferramenta pela qual você vai fazer essa aquisição.
que é o consórcio que a gente está falando. O que é o consórcio? Acho que é legal a gente dar essa explanação, porque o consórcio nada mais é que um grupo de pessoas que decidiram guardar dinheiro juntas. Né? E dentro da regra desse grupo, vem a administradora, que cuida. Né? E acima disso, tem o Banco Central que regulamenta e organiza todas as contemplações. Então, é algo muito simples. E seguro, né? E muito seguro. Não tem. Com certeza. É muito seguro. Eu tô no mercado financeiro há 20 anos. Eu nunca vi ninguém perder dinheiro com consórcio. A não ser o que parou de pagar. A gente fala, isso que é bem comum no nosso meio. A única maneira de você perder dinheiro com consórcio é parar de pagar. Só que daí o problema não é o consórcio, o problema é você. Exatamente. Porque qualquer coisa que ele for pegar, tem um financiamento. Se ele parar de pagar, também vai custar caro para ele. Vai ter... Isso, muito mais caro ainda. Muito porque ele perde o bem. Exatamente. Né? É porque a gente está falando de um dinheiro que tem um custo baixo, mas tem um custo. O financiamento é um dinheiro que também tem um custo. Bem alto, mas tem um custo. Então, se ele para no meio do caminho, independentemente de onde é... Aqui, a gente precisa separar para poder ter esse entendimento. O custo do financiamento é empréstimo. Então, você está tomando um dinheiro emprestado. Então, e uma vez tomado emprestado, tem o spread disso, que é o quê? A taxa de juros. Então, você está tomando um dinheiro emprestado de alguém. O consórcio, você não está tomando dinheiro emprestado de ninguém. O consórcio é teu dinheiro. Ou seja, quando você entra num grupo, esse grupo ele tem toda uma estrutura, ele tem um CNPJ, ele tem um gestor do grupo. Então, esse dinheiro é teu. Não vem do banco. Não vem do banco. O dinheiro é teu. Então, quando a gente fala para o cliente, não, o custo financeiro dessa operação é 0,10 ao mês ou 1,2 ao ano. Por quê? O dinheiro é de todos nós. Não é da administradora. A administradora simplesmente ela administra para que o fluxo aconteça da melhor forma possível. Então, empréstimo é dinheiro de terceiros. Consórcio é dinheiro próprio. Exatamente. E quando você paga um consórcio, o que acontece? Quando você é contemplado, você pode usar um dinheiro que você não tem ainda. Você está guardando. Você começou um consórcio, é como se você estivesse fazendo uma poupança. Qualquer momento, esse capital pode vir tudo para tua mão para você investir no seu negócio, realizar o seu sonho. Enfim, praticamente você tem esse recurso sem você ter aquilo lá, você não pagou aquilo lá, você está usando um dinheiro que não é seu. Você pode usar para aplicar, no caso do consórcio, dá para você fazer render com aquilo, né? Que nem tem muita gente que deixa o crédito contemplado rendendo. Você pagou 10 mil e a tua cota é de 100. Você tirou 10 do bolso e aplicou 100. Onde você vai achar uma aplicação como essa, né? Um rendimento como esse? Quem é caminhoneiro que trabalha de funcionário e quase impossível comprar um caminhão hoje, você pega ali a contemplação... Vai trabalhar para você? Exatamente, né? Exatamente. Hoje o transporte no Brasil, você está trabalhando nos Estados Unidos, a realidade lá é outra. Eu vejo assim, Paulo, no Brasil, o transportador hoje, ele faz conta de centavinhos de diesel, não está errado, está certíssimo. Ele faz conta de centavinhos de pneu, faz conta de centavinhos de tudo que se possa imaginar. Mas ele não para pensar numa coisa, no custo efetivo do recurso que ele pega. O dinheiro emprestado. Paga 3 caminhões no final. Exatamente. E o pior disso, Paulo, o que é? Que ele pega um caminhão hoje, né? Geralmente eles fazem para 60 meses, né? 5 anos. E geralmente não consegue 100%. A maioria da pessoa que vai buscar um recurso desse, ele tem que dar uma entrada, 10%, 20%. Geralmente ele tem que dar essa entrada. Ele começa com essa entrada hoje, quando ele fecha o ciclo dos 5 anos, o caminhão ele deprecia. Você está comendo o próprio capital, né? Você ganha com ele, mas você come o capital para que você consiga pegar o recurso para você pagar a parcela daquele financiamento. Ou seja, você financia 1 milhão, você paga 1,5 milhão e no final você tem 300 mil, 400 mil. Se tiver. Né? Isso sem contar que dê tudo certo, que esse transportador não tem uma trabalhista, não tem um acidente, sem contar essa parte burocrática, contabilidade, essa coisa toda. Porque se ele colocar até isso na ponta da caneta... Eu não sei onde é que vai parar essa conta, né? Nem queremos saber, né, Paulo? Porque ela é muito assustadora. Eu vejo financiamentos de caminhões novos com Finame, tá, Paulo? Finame, que tem a taxa... Que é o subsídio que o governo dá. Que se ele for pegar recursos de outros recursos, é muito mais caro.
né? Eu vejo os caras fazer 25 mil de parcela, 27 mil Você de tá parcela. doido. Hoje no consórcio, nós temos isso hoje, Júnior. No consórcio Transdesk, nós temos R$1 milhão. O cara faz com 6 mil de parcela. 6 mil e poucos reais, né? Com parcela reduzida. Após contemplação, isso vai para 11, 12 mil. A metade da parcela do financiamento. E isso pegando subsídio do governo. Então agora você faça a conta quando o cara pega recurso sem ser subsidiado do governo. Que é a maioria, né? Que é a maioria. Né? A maioria pega de banco. Esse recurso subsidiado pelo governo, ele é só para caminhão novo. Caminhão usado não existe isso aí. Caminhão usado, todo mundo vai pro famoso CDC, que a gente fala, né? Que tem a taxa mais Tem a alta. taxa mais alta. E no consórcio, não. No consórcio você consegue cambiar tanto novo quanto usado, até 8 anos de uso, com o mesmo custo que fosse comprar um caminhão novo. Aí, a conta fecha, né? E tem marca que é 10 anos, né? Tem marca que é 10 anos de uso. Isso é um negócio que a gente tem, que a gente consegue fazer isso no consórcio Transdesk também, Júnior, sabe? A gente tem algumas parcerias, a gente consegue pagar caminhões até 10 anos, dependendo da marca. Dependendo da marca, estica um pouquinho o tempo ali. Exatamente. E faz muita diferença, né? No caminhão seminovo. Com certeza. 2 anos de uso. Porque ele compra um caminhão usado com um custo financeiro que às vezes nem no novo ele conseguiria. Para ele conseguir, ele vai ter que, um custo desse, financiar 50%, 70%, 30% só de financiamento para baixar o custo, né? Com certeza. Aí vem a pergunta aqui, Paulo, que todo transportador faz pra gente, né? Ele fala assim, tá, mas eu não consigo pagar a parcela sem ter o bem. Né, Paulo? Porque muitos falam assim, eu prefiro financiamento porque, assim, eu vou pagar 2 ou 2,5 caminhões, mas eu já tenho o bem trabalha e ele mesmo se paga. Mas essa conta não é bem assim. Eu tive caminhão no passado, Paulo, né? Fiz também, não tô falando mal do financiamento aqui não, tá? Financiamento tem que existir, o banco não tá errado em cobrar juros, ele tem que cobrar porque ele tá disponibilizando o recurso dele para receber parcelado com o tempo, enfim, é um negócio dele. Não tô falando mal do financiamento não, só estamos fazendo um comparativo. Essa conta de eu pegar o caminhão e sair trabalhando, pagando, essa conta não fecha faz muitos anos. Ela não fecha. E falta dinheiro no final. E aí onde que muitos empresários se embananam aí e se atrapalham na metade do caminho. Por quê? Ele imagina que ele vai pegar esse recurso, né? Vai sair pagando essas parcelas, vai pagar toda a manutenção, vai viver desse veículo. Muitas vezes os caras tentam viver disso. E aonde o cara não dá conta de pagar, porque ele não fatura para isso. Aquele dinheiro que ele entrega limpinho pro banco como juro, que lá podia sobrar no caixa dele no final. Desde que ele se programe. Que a grande maioria não consegue fazer por esse motivo. Mas é aquele caso que a gente até estava conversando um pouquinho antes, Júnior, com o Paulo. O que acontece? O difícil é só o primeiro passo que você dá. A hora que você contempla, porque assim, quando você faz uma carta de consórcio, a gente tem a opção de parcelas reduzidas, meia parcela, por exemplo, R$1 milhão hoje, nós estamos falando de 11 mil reais mais ou menos, uma parcela de uma cota de R$1 milhão. O consorciado consegue entrar com meia parcela, pagando 6 mil. É bastante pro cara que não tem nada? É. Mas ele vai pagar essa parcela até a contemplação. Contemplou que ele tem o crédito, essa parcela já passa a ser o caminhão que paga. E o caminhão, um caminhão hoje, aí vamos colocar aí 2018, 2020 para frente aí, ele consegue pagar uma parcela de 12 mil, 10 mil reais hoje, mais ou menos, né, Paulo? O cara trabalhando, o dono, né? Trabalhando. Né? Porque os caras arriscam 25 mil de parcela no financiamento. Agora você imagine pagando 11. Metade disso. Né? O que o empresário faz? Ele paga até a contemplação, a partir daquele momento o caminhão assume aquela parcela. Se ele for um cara inteligente, ele vai lá e começa outro. E assim sucessivamente, ele vai construindo capital. Comparando com o financiamento, quando chega no final, ele tem o caminhão, ele paga o caminhão. Financiamento, ele tem o caminhão e paga 2 caminhões, e o caminhão vale a metade do que ele pagou. Aí que tá a diferença. Do empresário que se programa, existe muitos empresários, inclusive, viu? Conheço um empresário de Santa Catarina, que ele paga aí mais ou menos em torno de uns 30 milhões de consórcio por mês. Esse cara, ele começou lá atrás com uma cotinha também. Um dia, ele também não tinha condições de pagar uma parcela cheia. Mas ele fez e hoje esse cara tem cotas contempladas praticamente todo mês. Então, o que dá para entender é que basicamente se divide em duas pessoas no fim das contas. O que se programa e o que não se programa. Porque assim, o grande transportador que adquire um volume maior de caminhão, se ele se programar, ele não precisa pagar esse tanto de juros que ele quer também. Com certeza, com certeza. Esse é o mal do brasileiro, né? Aquelas pessoas assim, eles querem o negócio para ontem, né? Só que as coisas rápidas, elas custam bem mais caro.
Quando você se programa, o teu custo vai lá embaixo. E o empresário, qualquer ramo, falando aqui do ramo do transporte, ele tem que fazer o cálculo do período total. Ele vai financiar um caminhão, ele tem que fazer a conta dos 5 anos. Né, Paulo? Claro. Né? Comprei por tanto, vou pagar tanto por mês, e quando finalizar os 5 anos, paguei tanto, quanto que deu tudo, e quanto que vai estar valendo. Essa é a conta que o cara tem que fazer. Muitos empresários acabam se atrapalhando, autônomos principalmente, que ele só vê a parcela do mês. Não, essa parcela eu aguento. E aí ele não conta com os imprevistos, por exemplo, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, lembra, Paulo? Ficou tudo parado. Que ficou tudo parado. E aí, como é que o cara paga uma parcela? Não conta nas entre safras, às vezes dá frustração de safras, por exemplo. Nós temos vindo muitos no Brasil. Dá um BO no motor, né? Dá um BO no motor, dá uma enroscadinha, um acidentezinho, o cara fica lá 30, 40, 60 dias parado. Cara, acabou o negócio do cara. É o fator tempo, né? Exatamente. O fator tempo é o que vai ditar sempre, né? Eu costumo falar que ou você se programa ou você paga juro. Não tem como você fazer as duas. Exatamente. Porque é bem comum chegar o cliente pra gente assim, eu quero comprar um consórcio, determinado bem. Aí ele fala assim, mas demora pra sair? A primeira pergunta, né? Depende. Porque o que é o tempo? Né? Então, geralmente é essa ansiedade que leva o cliente, a pessoa a pagar o juro. Então, é a ansiedade, né? Eu costumo falar que o dinheiro ele é emocional. E a quantidade de juro que você vai pagar e o custo do dinheiro vai ser de acordo com a tua emoção, né? Faz todo sentido. Algumas palestras que eu falo sobre essa questão do dinheiro ser emocional, né? Porque quantas vezes a gente já presenciou, eu presenciei várias vezes, alguém lá no caixa do supermercado, ele vai pagar e não passa o cartão. Ele vai comprar algo e não passa o cartão. Por que acontece isso? Porque você fala da negado, né? Compra negado, entendi. Entendeu? Então eu tô trazendo isso aqui pra gente chegar nesse ponto que o Heraldo falou. Geralmente o cara que tem pressa é aquele que dá negado o cartão no supermercado. É verdade, porque por que ele não sabe quanto que tem na conta dele? Porque se ele olhar o saldo na conta... Ele não vai lá passar o cartão, né? Ele fica depressivo. Ele fica depressivo. Porque ele vai ver a conta menor do que ele imagina que estava. Pegando o teu gancho aqui, tem as pessoas que têm pressa, né? Aquela pessoa que, mas por que demora aquele negócio, né? Consórcio demora, quando que sai, aquela coisa toda. O consórcio nada mais é um crédito dividido por um prazo. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu quero um negócio mais rápido, é só encurtar teu prazo. A gente tem grupos, Júnior, de 80 meses quando iniciaram, que hoje estão em 30 meses. Se você comprar uma cota nesse grupo aí, 2 meses sai essa cota. Só que você vai pagar 3 vezes mais a parcela. Exato. Por que é feito um prazo longo no consórcio? Eu sempre costumo falar isso. Por que é feito um prazo longo? Para que fique um negócio confortável para quem está comprando. Uma parcela baixa, uma parcela pequena. O cara não vai se apertar. Pode vir os meses negros do ano, que todo o setor tem, que pode vir, que ele vai passar. Eu tenho condição, eu estou bem, que nem o Paulo, graças a Deus, estou muito bem, né, Paulo? Graças a Deus. Eu estou muito bem, demora muito, vai demorar, não consigo ficar todo esse tempo, paga 2 parcelas. Era 80 meses, caiu para 40. E assim, lá em 2019, quando a gente começou com o consórcio Transdesk, quem fez... 19 ou 18? 19, 19. Né? Quem fez lá em 19... Tá terminando. Tá terminando agora. Então, assim, o cara que fez lá, o cara que decidiu não fazer lá e até hoje não fez nenhum, poxa, esse ano era pra ele estar com o bem se ele na não mão. foi sorteado, foi o último dos últimos, ele era pra estar pegando bem todinho na mão lá. Exatamente. Então, e assim, corrigido, né? Corrigido. Aí entra o caso que o já falou no começo. Uma situação dessa que você colocou, esse consorciado que fez isso, que comprou essa cota e não foi contemplado até hoje, esse colocou o dinheiro trabalhar para ele. Exato. Porque ele comprou um crédito lá atrás, esse crédito veio corrigindo. Hoje ele tem muito mais do que quando ele começou. Exato. E com certeza ele pagou menos do que ele vai retirar. Exato. Esse é o consórcio. Por isso que quem entende da máquina do consórcio consegue enriquecer, consegue construir patrimônio. Certeza. Essa fala de vocês dois me chamou muita atenção porque eu nunca tinha pensado nisso. Você vem para o mundo, como é que você faz para construir patrimônio? Ou você herda de alguém. O brasileiro tem a utopia de ganhar na loteria, mas assim, isso nem entra na conta, né? Ou casamento. Um casamento bem arranjado, né? Um cold guard, né? Um gold guard, né? Nem um green card. Mas assim, ou você herda de alguém ou você constrói. E a gente sabe que construir,
o patrimônio só com uma reserva que eu vou tirar todo mês do meu salário, é uma coisa complicada de se fazer, utópica, né? Demora né? muito. Ela é utópica. Utópica. Ela exige Não muito existe. mais... talvez você precisaria de muito mais assessoria para fazer isso do que a assessoria do consórcio. E aí você, não, então eu vou pagar uma assessoria de investimento, Beleza, lá no consórcio é uma taxa de administração que vão fazer, Exatamente. né? Vão cuidar do seu dinheiro também. É porque você... Isso é um questionamento que alguns clientes fazem, né? Mas vou pagar uma taxa para alguém cuidar do meu dinheiro? Só que não é bem assim. Não. Na verdade, até pegando o gancho ali que você falou, quando você vem ao mundo, você não tem dinheiro e tal. Quando você começa, a pessoa que tem um salário, ela vai guardar um pouquinho por mês. Se ela for juntar grandes patrimônios, vai a vida inteira, ela não vai juntar. Ela tem que fazer algo diferente. Sim. Ela tem que fazer algo que dê um boom, É. né? Tem muitas pessoas que preferem fazer investimento em ações, eu não entendo muito disso, ações, criptomoedas, essas coisas, né? Eu prefiro investir em consórcio, eu particularmente tenho muitas cotas, que eu invisto muito em consórcio porque eu acho um negócio mais seguro. Não que a ação não seja seguro, criptomoeda não seja seguro, não. Mas quando você investe esse tipo de investimento, você pode dar um boom, como você pode zerar. É um risco que você corre. E o consórcio, o que eu acho legal no consórcio, que é que eu me apaixonei por esse produto e invisto muito nisso. Por mais horrível que seja, dá tudo errado, teu dinheiro tá ali. Ele não some assim. E as probabilidades de você aumentar esse capital são várias. Então, você tendo várias probabilidades de aumentar o capital e praticamente zero de perder, zero de perder, né, Jefferson? Zero. Isso se torna um investimento seguro e se torna algo legal de você construir seu patrimônio e você conseguir crescer, porque não tem outra forma. Então vamos começar aqui a botar um pouco mais de luz no negócio. A gente está falando que é uma boa oportunidade, mas como é que a gente consegue utilizar o consórcio de fato como uma ferramenta para eu construir patrimônio? Eu fiz meu primeiro consórcio, eu fiz de uma carta pequena de 40 e poucos mil, e no segundo mês eu fui contemplado. E aí eu tinha pago 2 reduzidas de 300 ou 200 e alguma coisa, e aí eu falei assim, tá, e agora, o que é que eu faço? Porque eu não quero pegar o carro. Tô precisando de carro agora. Aí esse aqui veio, não, você tem uma possibilidade, você vai vender a sua carta, a pessoa vai te pagar as 2 parcelas que você já pagou, mais um ágio. Ágio? Eu sei que deu 7 ou 8 mil, se eu não me engano. Aí eu falei, caraca, eu paguei 2 parcelas, deu, sei lá, R$600 e tô com 8 mil na conta, como é que é esse negócio aí? E não vou precisar de pagar o resto. Aí vendi, né, peguei o ágio, fiz uma outra cota. Aí fui contemplado de novo em menos de um ano. Aí fiz a mesma coisa. Vendi, fiz um ágio. Então, assim, essa é uma forma de você conseguir alavancar dinheiro, né? patrimônio, Alavancar o patrimônio. Mas quais são as outras formas e através de quais consórcios? Eu consigo fazer isso pelo alto, só no imobiliário? Explica aí para nós. Na verdade, você consegue fazer ambos praticamente no alto e no imobiliário. Tem algumas diferenças no imobiliário, que ele se torna um negócio bacana, que não dá para você fazer no alto, mas assim, ganhos por ganhos, em qualquer uma das condições você vai conseguir ganhar. Isso aí é fato, né? Ah, mas aquele negócio, né? Quanto que eu cobro de ágio? Como é que funciona isso? Quanto mais alto seu crédito, mais ágio você vai cobrar. Quanto menos você pagou, mais ágio você vai cobrar. Isso vai depender muito de como que essa carta foi contemplada e quando que ela foi contemplada. Isso seria um assunto bem bacana, mas ele é um assunto muito complexo e muito extenso. Mas basicamente é isso, né, Jefferson? Quanto menos eu paguei, mais eu cobro. Quanto mais alto o meu crédito, mais eu cobro. Mas é uma forma de crescimento do patrimônio. Essa é a primeira forma que você consegue alavancar, né? Você entra pagando um valor e você vai pegar, se ela contempla e você vende, você paga um valor e cobra outro. Aí o pessoal pode perguntar, mas alguém vai comprar, te pagar 8 mil para pegar um crédito de, sei lá, 50, 60 e ainda continuar pagando a parcela? É aquela conta que você tem que fazer. Se ele fosse pegar esse valor de 60 mil no banco... E aí que tá o detalhe do negócio. Quanto ele pagaria? Ele já vai trabalhar, vai girar o dinheiro, vai comprar um investimento para ele trabalhar, né? Exatamente, aí que tá o detalhe do negócio, pra você ver quanto que o juro é caro. Mesmo pagando ágio, mesmo assim compensa ele pegar o consórcio do que financiar. Por isso que muita gente, às vezes, são desesperados atrás de cartas contempladas. Estão dispostos a pagarem o que o cara pagou, ágil, e ainda para ele é melhor do que se ele fosse financiar. Porque depois não tem juros, as parcelas que ficou não tem juros, né? Tá Exatamente, fixa, né? É apenas a taxa administrativa. E sem contar, uma coisa que é bem importante no nosso mercado, que é o comprometimento de renda. Que o consórcio geralmente não olha o comprometimento de renda.
Por quê? Exatamente. Porque a visão do consórcio é um dinheiro seu. Também a questão do score, né? Ele não pega, não tinha Não pensado pega o nisso. score. Vamos trazer, vamos pôr mais pimenta então no negócio. Vamos pegar aqui. Todo empresário que ele precisa tomar capital de giro no banco, o que acontece? Quanto mais ele toma capital no mercado, em banco, Mas comprometimento ele tem. mais comprometimento ele tem Isso. e mais baixo o score dele vai ficando, né? E o consórcio não gera essa conta, né? Justamente por esse motivo, que o consórcio é um dinheiro da pessoa. É né? um dinheiro da pessoa, não é um dinheiro do banco. Aí eu Não não é tinha de um- pensado. E se a pessoa tem um nome sujo no Serasa, também não tem nada a ver. Porque daí se ele não pagar, ele vai perder o consórcio. Serasa e SPC não pode ter. Ah, é? Ah, não Mas sabia. ele não pode ter para usar o bem. Mas Mas, mas ele pode fazer e no período, o que a gente aconselha? No período que ele vai pagando o consórcio, ele vai regularizando. Ah, entendi. Né? Vai limpando. Só que, por exemplo, se ele regularizou hoje, você concorda comigo que vai levar aí uns 6, 7 meses para melhorar o score dele? É. Se você sair hoje do Serasa, você já pode utilizar o consórcio. Acaba o impedimento. Né? Porque eu não vou olhar ali o nível dele. É porque são dois cenários, né? Quando eu faço o consórcio e eu tenho o nome sujo e tenho score lá embaixo, etc., eu entro como um cara que eu estou aplicando meu Investindo. dinheiro. Quando eu sou contemplado, eu não retiro só o dinheiro, o meu dinheiro que eu coloquei. Eu passo a retirar dinheiro de outras pessoas. Exatamente. E aí a minha figura muda, Perfeito. né? Então, Exatamente. assim, tem muita gente que fala, mas aí na hora de eu pegar eu vou precisar estar com o nome limpo. Sim, porque você está usando dinheiro de todo mundo. Então, a gente sistema- a gente sempre vai ter que privar pela segurança do grupo. Então, num consórcio, igual uma cooperativa, o coletivo ele sempre vai ser mais importante. Então, daí também entra aquela discussão, mas se eu for contemplado primeiro, é pior, então, porque daí eu vou ficar sofrendo os reajustes e tendo pego um dinheiro. Não, muito pelo contrário, se você for contemplado antes, você já saca o dinheiro. Então, Exato. você já tem a possibilidade de fazer uma aquisição muito mais rápido, né? E a gente hoje mesmo a gente falou muito sobre a questão da oportunidade, você comprar um bem hoje visando o lucro futuro dele. Ou então faz igual o Júnior falou, vende, né? Vende a cota. Vende a cota, né? Já Exatamente. pega... Na verdade, assim, todo mundo tem pressa, né? Pressa Uhum. de contemplar. Mas assim, se você for contemplado primeiro, tem uma grande vantagem, claro. Todo mundo quer o recurso para ontem, mas só que ele se torna um recurso muito barato. Nada é comparado a um consórcio. Só que assim, se eu não for contemplado, melhor ainda. Uhum. Né, Jefferson? Melhor ainda, porque se você não for contemplado, você vai ganhando as correções que vão acontecendo anos após ano. E o teu crédito vai subindo. E chega uma hora que a tua dívida, conforme o tempo vai passando, a tua dívida fica menor que o seu crédito. E quando vem as correções, o teu crédito vai subir mais do que tua dívida. Aqui que está o ganho da correção. Né? Que pouca gente sabe disso. Tenho certeza que pouca gente sabe disso, porque as pessoas, todo mundo quer o crédito para ontem. Eu já vi pessoas falar assim, consórcio é muito bom se ele for contemplado no começo. Nem sempre. Né? Ele pode ser bom no começo, como ele Em pode ser relação bom. a quê, né? Eu sempre gosto de colocar essa pergunta. Mas isso é melhor que isso. Tá, mas em relação a quê? Quando a gente vai falar de carta contemplada, vai ter um custo, né? Porque ninguém dá dinheiro de graça. Sim. Entende? Que essa carta contemplada existe porque um investidor que não teve A pressa. a pressa, ele foi lá e investiu e ele vai ganhar o ágio dele. Bem-vindo ao mundo normal. É isso aí. Aí chegam algumas pessoas e falam, mas aí é caro. Tá, mas caro em relação a quê? Se você acha caro, então você tem que Começar uma também. começar uma também. Mas eu não tenho tempo. Então você tem que pagar mais caro. Então, Aí sim vai ser caro. o que acontece? Tempo é igual a dinheiro. Tempo é igual a custo. Então, quanto mais tranquilidade você tem, menos você paga. Então, quanto mais ansiedade você tem, Mas você... mais juros você paga. Entendeu? Então, essa conta ela é bem simples de entender. Então, eu costumo falar, Júnior, que consórcio ele tem que ser uma cultura. Por quê? Porque se você tiver essa cultura enraizada, cara, você voa. O problema é que nós temos a cultura do financiamento. Uhum. O brasileiro tem a cultura do financiamento. Teu primeiro emprego, você já ganha uma conta com cartão de crédito e cheque especial. Financiamento não é só empréstimo. Um cartão é financiamento. Um cheque especial é financiamento. Então é cultura. Então,
enquanto nós não mudarmos essa cultura, e nós que trabalhamos com consórcio, eu trabalho há 20 anos. Uma das coisas que eu defendo é a cultura do consórcio. Tem a cultura do consórcio. Eu, nesses últimos anos, nos últimos 8 anos, eu conheci muitos, mas muitos milionários que ficaram milionários com consórcio. Por outro lado, eu só conheço milionários que ficaram milionários por herança ou porque acertaram algo ali que... Entendeu? Exatamente. Que é o que acontece com a minoria. Hoje a rede social, ela dá voz a essa minoria que talvez acertou em cheio e ficou milionário de uma maneira que parece que é algo que tá fácil para 100% chegar lá. A chegar a um ponto da gente comprar um curso de um cara que ensina a vender curso. Aí esse tipo ficou milionário. Só que o primeiro ficou milionário, porque agora não vai mais ficar milionário, porque agora não pega mais ninguém. E a questão do investimento, que a gente ficou, acho que ficou meio aberto ali, acho que é legal a gente fechar essa ponta, em relação ali a renda variável, né, que é ali ações e outros tipos de investimento. Para o cara ganhar dinheiro com ações, ele tem que ter o dinheiro. Exatamente. Entendeu? Então é diferente. Se você não tem dinheiro, como que você vai ganhar dinheiro com ações? Você vai comprar como? Me desculpe, o cara lá, por exemplo, alguns gurus aí falando, não, porque eu fiz tantos milhões. Daí o cara lá tem, sei lá, 3 mil no banco, ele acha que ele vai fazer milhões com 3 mil. Aí ele vai lá, sem saber, investe e ainda perde os 3 mil. Você entendeu? Então, a gente precisa de cultura, né? Então é cultura que falta pra gente. E o consórcio, ele vem fazer essa reeducação, né? A região que eu moro hoje, assim, é bem comum. Você passa, vê a casa, o carro e a moto. Não é a mansão, mas você vê a casa, o carro e a moto. Eu garanto pra você, você perguntar pro proprietário ali, ele comprou com consórcio. É impressionante. Já do lugar que eu nasci, que é uma capital, Curitiba, a cultura, infelizmente, é a cultura do empréstimo, do investimento. Você vê os caras andando de carrão, tudo financiado. Inteiro. Casona financiada. Essa é a cultura. Então, o ideal, eu preciso de um carro. Não tenho carro nenhum, quero um carro. Faça um consórcio. Faz uma cotinha de consórcio. Não fico ansioso para não pagar muito, mas já faço uma outra cotinha, talvez menos, sei lá, de uns 30, pagando uma reduzida. Por quê? Porque quando o meu carro sair, pronto, atingi o meu primeiro objetivo, que era ter o bem. Agora aquilo ali vai virar dinheiro para mim. Perfeito. Mas, na verdade, assim, não seria tão assim, porque assim, ó, hoje, para você fazer um financiamento, qualquer financiamento, você tem que dar uma entradinha. Né? Vai comprar um carrinho de 100 mil, você vai ter que dar 20 mil de entrada, 25 mil de entrada. Hoje a gente tem essa possibilidade do lance embutido de 25%, que o consorciado consegue tirar da própria carta isso. E se ele tiver um troquinho no bolso, ele já consegue dar 40% de lance. Certo? Então, por exemplo, com 100 mil reais, né? Vai comprar um carro de 100 mil reais, ele tira 25 da carta, sobra 75. Mais um pouquinho que ele tem, ele contempla essa carta aí menos de um ano. Ou ele pode fazer uma carta um pouco maior. Pode fazer uma carta um pouquinho maior para sobrar o crédito que ele quer. O que eu quero dizer? Que não é tão difícil, tão demorado. Aquele negócio... Porque muitas pessoas têm assim, o consórcio eu vou ter que esperar ser sorteado. Sorteio um por mês. Vou a vida inteira para ser sorteado. Mas não é assim. Porque hoje existem várias formas de você ser contemplado, né? A gente tem lance fidelidade, a gente tem lance de fixo de 40, a gente tem lance fixo de 25, a gente tem lance livre. E outra, o nosso consórcio, Júnior, o que acontece? O nosso consórcio, a gente tem uma força de venda muito grande. O que traz de benefício ao consorciado isso? Que a gente consegue fechar os grupos muito rápido, sabe? Você fechando grupos muito rápido, você consegue ter muita arrecadação. Tendo arrecadação, você tem muita contemplação. Nós temos aqui mesmo, Transdesk, nós temos grupos contemplando 25 contemplações em um único mês. Caramba. Entendeu? Então assim, e se aquelas pessoas falam, e se eu não for sorteado? Você não vai até o final do grupo para você ser sorteado. Por quê? A não ser que você seja muito ruim de sorte, mas chega uma hora que qualquer lance que você ofertar, você é contemplado. E você vai ter o teu crédito. Fui contemplado, já compro mais uma. Fui contemplado, já compro mais uma. E eu vou chegar um momento que eu vou ter crédito a hora que eu quiser. Crédito barato, sem custo. Né? Eu não vou esperar eu precisar de algo para me sair doido atrás de crédito e pagar 2, 3 vezes mais. Não, eu vou ter o meu crédito. E aquela condição que você falou, né? A educação financeira, você mudar a cabeça das pessoas para sair daquela agonia doida e pagar 3 vezes mais. Porque quando você pega algo rápido e você paga muito por isso, essa é uma alegria, é 2 alegrias, né? A primeira é quando você compra e a segunda é quando você termina. Você vende. Só que se você colocar na linha do tempo, isso te custa muito caro.
Que nem eu dei o exemplo do caminhão, você trabalhar 5 anos da tua vida e para juntar 200, 300 mil e pagar 1,5 milhão, essa conta, né? Se você fizesse isso com consórcio, você teria 1,5 milhão na sua conta, no seu investimento, no seu patrimônio, enfim, o que seja. Né? Hoje a gente vê muito brasileiro que, igual o Landim mora lá no exterior e tal, no Brasil não tinha consórcio. Vai para o exterior, principalmente ali nos Estados Unidos, e aí lá ele tem um choque de cultura. Você pode dizer, lá se eu for comprar, vou no Walmart, vi uma televisão lá, sei lá, $500. Eu parcelo ele em 5 vezes, $100? A maioria é à vista, porque a pessoa ganha 250 por dia, né? Um ajudante de pedreiro, né? Ganha 200 no dia. Agora aqui um ajudante de pedreiro vai ganhar o quê para comprar uma televisão dessa, né? E aqui vai ser milhares, Ele tem que trabalhar mais de mês, né? Você deu o exemplo da TV ali que você... A TV 85 polegadas lá, $640 lá, $620. É muito barato, né? Então, aí o cara chega lá, porque lá, pelo que eu entendo, funciona assim. Nos filmes americanos, a gente vê muito povo, a poupança da universidade. O americano, ele é acostumado a se organizar financeiramente para poder fazer. E aí o brasileiro chega lá e ele tem um choque de realidade. E aí quando ele enxerga, cara, é assim que tem que viver, é o jeito que tem que viver. E aí ele e de lá ele vem, adquire no Brasil um consórcio, porque a mentalidade dele já mudou, ele já sabe que ele precisa poupar e investir para poder retornar. E hoje a gente tem muita gente de fora do Brasil que compra consórcio Transdesk, né? Sei lá, eu sei que tem gente de Portugal. Temos, na Índia. Nos Estados Unidos. Agora o Paulo ainda mais nós lá com dólar 6 por 1, né? Igual a gente estava fazendo a simulação aí. Se você pega um de R$1.000, para nós lá é nem $200, $170, né? Exatamente. Então a facilidade para quem está morando fora fazer hoje aqui é muito grande. E a maioria do imigrante, ele tá lá para ficar lá 4 anos. A cabeça dele, né? Vou comprar uma casa e vou voltar pro meu país, né? E a maneira mais fácil dele obter o bem é o consórcio, né? Com certeza, né? Porque as pessoas que vão trabalhar fora, elas vão, como você falou, com o intuito de ganharem, prosperarem na vida. Guardar. Mas o que faz mesmo esse jogo, eles darem um salto de patrimônio e crescimento, é o câmbio do dinheiro. Como você falou, né? Você ganha $1.000, você pode dar R$6.000. Praticamente, né? R$6.000 hoje, nós fizemos conta hoje, você faz praticamente 2 milhões de consórcio. Cara, 2 milhões de consórcio. Se ele ficasse mandando dinheiro pro Brasil, tanto tempo ele não juntava os 2 milhões. Não juntava, né? E outra, aquela coisa que a gente comentou, né? Já estamos falando de imobiliário aí. Você fazer uma parcela de R$6.000 para 2 milhões, contempla uma cota ou 2 cotas dessa, você bota em cima de um imóvel e dali para frente quem vai pagar essa parcela vai ser o aluguel desse imóvel. E se ele for um cara inteligente, ele vai lá e começa a outra de novo. E outra. Se ele tinha ideia de juntar um imóvel, se você fosse fazer conta, vou financiar e vou comprar um imóvel. No consórcio, no final do plano, você compra 3 imóveis. Então, aí já é uma resposta para você que está assistindo a gente, já é o segundo exemplo de... Porque assim, né, a gente vai conversando e vai surgindo os exemplos de como você fazer, né? Porque não tem um juro, né? Porque um carro hoje, eu acho que você vai concordar, um carro para 6 anos, você paga 3 anos no financiamento de um carro, você vai lá ver quanto falta, tá o valor cheio do carro ainda. Exatamente. Você pagou só o juro, né? Por causa do juro. Só o juro. Eu dei o exemplo do imóvel ali, porque quem tá fora do Brasil, ele vai mandar dinheiro para cá, ele não vai comprar veículo. Porque veículo ele deprecia, ele vai ter que comprar imóvel. Porque o imóvel, teoricamente, ele vai valorizar. Tá no chão, né? E vai, em vez de desvalorizar. Por isso eu dei o exemplo do imóvel. Mas qualquer forma que ele fizer investimento... E às vezes o que tá fora, ele vai comprar, mas ele não vai nem querer pegar. Foi contemplado, ele quer deixar lá, ele vai continuar pagando. Quem vai morar fora não vai para morar 1 ano ou 2, ele vai lá para ficar 5 ou 6, né? Exatamente. E se ele for um consórcio aí 6, 7, 10 anos aí, uma hora vai sair ele, né? E ele vem com o patrimônio triplicado. Agora me diz uma coisa, a pessoa que não entende muito de consórcio, tá ouvindo a gente aqui, ele pode pensar, mas vocês sabem dessas manhas, né? Dessas coisas que tem por trás. Como é que... Mas assim, se um cara desse procura um consultor Transdesk para fazer o consórcio, etc., ele consegue ter alguma assessoria para ter essa visão? Porque, com certeza. Porque essa assessoria não está sendo contabilizada ali, né? Mas assim, quando você tem um consultor para te atender, que não é uma venda assim, clica aqui e compra, você tem essa assessoria para você entender a melhor forma. Às vezes você tem um pouco mais de disponibilidade de capital, tem um grupo que está mais avançado. Então, assim, o consórcio você precisa
sentar, assim como qualquer coisa que você vai vender, sentar, entender o que o cliente precisa para você olhar para você ver o que você tem na mão e oferecer a melhor oportunidade pro cara, né? Com certeza, a gente tem muitas... Hoje nós estamos aí praticamente com quase 70 grupos de auto. E de imobiliário, quase 100, né, Jefferson? Isso aí. Então, assim, tem muita opção. A gente tem o prazo... Eu costumo sempre falar o seguinte, a gente tem o prazo que o cliente quiser e a parcela que o cliente quiser e o crédito que o cliente quiser. A gente tem muitas opções. E que nem você falou, essa assessoria, a gente dá com certeza. A gente acompanha grupos, a gente tem pessoas que olham todo mês, um dia, 2 dias antes das assembleias, para a gente fazer a oferta dos lances. A gente tem pessoas para isso, a gente dá toda essa assessoria. Enfim, consórcio Transdesk... Não, Heraldo, é importante falar também que igual nós estamos no Paraná aqui, muita gente tá vendo o vídeo e, eu sou lá do Mato Grosso, né? Tem tudo, né, João? É, a Transdesk tá no Brasil inteiro. É bom falar inteiro. isso, né? A Transdesk tá no Brasil inteiro. Pra quem alguém é novo tá vendo, né, o canal aí, né? Você pode adquirir o consórcio Transdesk de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar que você tá no Brasil, inclusive, né? aqui no... Qualquer lugar do mundo, né? Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem um link para você falar com uma consultora, o nome dela é Bruna, ela vai te atender para você poder tirar suas dúvidas. Às vezes a pessoa quer pessoalmente, né? Qualquer lugar. Com certeza. Agora sim, posso pensar em consórcio também como um investimento para previdência, assim, pensar em aposentadoria? Que, o caminhoneiro, ele tem uma coisa, principalmente o autônomo, que assim, tudo que ele tem, muitas vezes, é o caminhão deles. Ele tem um, tem dois, enfim. Mas tudo que ele tem é aquilo ali. Como a regra da vida, no sentido do caminhão, é a depreciação, o bem que ele comprou vai estar de um jeito depois, né? Se ele não foi aquele cara que foi renovando e tal. O consórcio é uma solução de pensar em previdência, pensar numa aposentadoria tranquila? Sim, com certeza. Costumo falar que o consórcio ele é uma solução para todas as demandas financeiras que a gente tem. Porque consórcio ele é investimento e ele é crédito. A versatilidade da ferramenta que faz com que a gente tenha essa possibilidade. Como o Júnior falou em previdência, né? A previdência, o que é a previdência? É um valor que eu escolho de aporte mensal e escolho um prazo. Então, escolhi 10 anos e eu começo a fazer os aportes mensalmente. Estou falando de previdência privada, vamos colocar aqui bancária. O que eu vou ter nessa previdência? De custo. Vou ter taxa de carregamento. Cada aporte que eu fizer, eu pago uma taxa. Eu vou ter a taxa de saída, ou seja, quando eu faço algum tipo de resgate. E no final do plano ainda eu tenho o imposto de renda, ou seja, o IR. Então a gente paga aí para o governo o imposto desse valor, dessa minha poupança previdenciária que eu fiz, que é em torno aí de mais de 15%, 17%. Para você reduzir essa alíquota para 15%, por exemplo, tem que ser acima de 1 milhão. Né? Por aí você já viu. E agora o consórcio como ferramenta de previdência? O consórcio começa a pagar ele. A mesma parcela ali da previdência e o mesmo prazo pode ser. Começou a aportar. Fez os aportes, digamos que você é azarado em 5 anos que contemplou. Levou 60 meses. A partir do momento que você contempla, essa carta ela começa a receber juros. Ela fica aplicada num fundo que geralmente fica em torno de 104 a 120 do CDI, que dá em média aí de 0,90 a 1% ao mês. Para facilitar a conta, vamos colocar aqui que fosse 1%. Digamos que a carta que você fez lá era de 100 mil reais. Ou seja, essa carta começa a receber R$1.000 por mês. Porque você não vai receber o dividendo ou juros do dinheiro que você colocou ali. Você vai receber do valor total da carta. Entendeu? Aí pense, lá no final você vai resgatar tudo. E ainda é juros sobre juros. Juros sobre juros, juros compostos. E não tem um imposto. Exatamente. E tem um detalhe, né? Que a gente não comentou. Nós usamos também... Né, como a gente entrou nessa seara falando que o consórcio ele acaba servindo para todas as demandas financeiras, né? Tem o seguro. Por quê? Porque o consórcio, além de ser crédito, investimento, ali a previdência que a gente falou, também é seguro. Por quê? Se você fizer a operação com o seguro, o que acontece? O crédito inteiro fica assegurado. Acontecendo qualquer coisa com o titular, quita-se na hora, o saldo devedor e a família recebe. Né? E nós também trabalhamos com a sucessão patrimonial, né? Que seria, por exemplo, o cliente lá ele fez uma carta de 100 mil, ele pagou 50, não foi contemplado ainda. E aconteceu o evento lá, ele faleceu. O que vai acontecer? O seguro quita os 100 mil lá, a família recebe os 100 mil, mas os 50 que ele pagou é devolvido. Ou seja, ali a gente vai ter um espólio de 150 mil.
Porque o que ele pagou devolve. Aqui tá uma grande sacada, uma grande Sensacional. vantagem, que eu acho muito bacana aqui, que as pessoas às vezes querem fazer seguro de vida para se proteger. Show de bola. Não dá nada, até aí tudo certo, né? Só que assim, passou um ano, nada aconteceu com ela, graças a Deus, ela perdeu tudo. Numa condição dessa que Não, o e Jefferson sem contar que depois de um ano, aquele dinheiro perdeu e para ela renovar, vai ter o enquadramento de idade e ainda vai ter o quê? Uma avaliação de saúde, né? Avaliação de saúde e também tem o acréscimo lá, o aumento. porque ela ficou mais velha, A né? atualização, né? O que eu acho legal no consórcio é que assim, você começa a pagar, você tem todas essas coberturas, tudo que o Jefferson falou aqui até agora, e caso não aconteça nada com a pessoa, ela tem o crédito dela. Ela está fazendo um investimento. Um momento ela vai ter tudo aquilo ali corrigido, comparando com o seguro que ela perde. E sem contar que, assim, para pôr mais uma pimenta, né? O seguro, como ele é renovado anualmente, pode acontecer uma situação do cliente ter lá a pólice por 25 anos. E quando ele tiver lá com os seus 60 e poucos, chegar uma cartinha para ele do banco falando que nós não temos mais interesse comercial na pólice dele. Eu, enquanto gerente de banco, o que eu mais tinha era esse tipo de reclamação. Como a minha carteira era uma carteira bem antiga, tinha muitos clientes que vinham, que pagavam já 20, 25 anos uma pólice, né? Aí vinham, chegavam com a cartinha lá no banco, querendo saber o que era, não entendia. Ele lá tranquilo, pensando que estava com seguro, né? E não tem o que fazer, porque tá no contrato. É renovado anualmente. E pode ser cancelado por ambas as partes. É muito louco pensar que que o consórcio entra em área que você nem imaginava, né? Exatamente. Mas o consórcio eu consigo usar como investimento igual o Paulo Landim, mora lá fora. Consigo usar lá fora como investimento no exterior? Consegue? De alguma forma? Ou ele é tipo, só consigo usar aqui no território? Não, você consegue usar. Assim, foi uma pergunta que eu fiz pro Paulo. Paulo, qual que é a tua projeção de investimento? Por que você quer investir? Tô pensando em investir para comprar uma casa. Ou tô pensando em investir para construir. E isso é muito importante. Porque hoje a gente vê no mercado de consórcios, isso é a grande maioria. Consultor ou vendedor, ele já chega já com a tabela para o cliente escolher. Né? E no banco muitas vezes assim também. Né? Ele olha o bolso dele, né? O que ele precisa bater de meta. Exatamente. Na verdade, ele olha o quê? O que ele precisa bater de meta. Só que a primeira coisa que eu perguntei pro Paulo foi qual que era aí a pretensão de investimento. Porque dependendo do que for a pretensão dele, é o direcionamento que eu vou fazer. Porque não faz muito sentido, dependendo do que ele quer fazer, eu direcionar algo. Então a gente já faz análise do perfil rapidamente do cliente, que isso é importante. Às vezes nem o cliente sabia que ele tinha aquele perfil. A gente vai ali mais ou menos o que ele precisa, o que ele pretende, só que a gente deixa as possibilidades abertas aqui. Por isso que o Paulo se surpreendeu quando a gente começou a falar tanta coisa. Apesar que o Paulo bateu muito na questão do tempo, mas a gente foi falando para ele, o tempo é custo. Tempo é custo, né? Então, por que o brasileiro tem que esperar chegar lá nos Estados Unidos para ver que a cultura deles é assim? A gente pode usar dessa forma. E, por sua vez, vai comprar o consórcio no exterior para fazer financiamento com previdência, para poder comprar imóveis aqui. E a Demicon, a Transdesk, nós temos um diferencial que nós temos escritórios nos Estados Unidos. Então, a gente consegue, por exemplo, o brasileiro, ele mora lá e ele quer comprar um imóvel lá. Existe a possibilidade, com o consórcio, Transdesk, a Demicon, comprar um imóvel nos Estados Unidos. Aí, mais detalhes a gente... Mas é mais uma possibilidade. Mais porque detalhes aí a gente tira depois. Porque às vezes tem aquela situação do cara que vai para os Estados Unidos, né? Vai legalizado, estabeleceu a residência dele lá. Ele mudou. Tem muitos. Vou morar aqui agora. Talvez para ele não vai fazer sentido querer utilizar esse dinheiro aqui. Mas ele pode fazer e tem a possibilidade de utilizar. Tem muitos clientes que eles moram no Brasil, mas eles têm a pretensão de, daqui 5, 6 anos, ir morar nos Estados Unidos. Aí ele já pode... Eu tenho clientes assim, que eles vão morar daqui 5, 6 anos, eles pretendem na aposentadoria, que tem empresa aqui e tudo mais, eles já compram aqui com essa pretensão, que é comprar um imóvel lá. Inclusive, nós temos assessoria lá nos Estados Unidos. Isso eu ia perguntar. Então, quem tá vendo, no caso, no vídeo, que mora lá,
2, 3, 4 anos e não tá aqui, quiser fazer um call, ele consegue fazer de lá? Consegue, normal. E consegue daí receber lá, galera. Então isso é interessante de ver quem tá trabalhando lá e não quer vir, ou quer dar uma entrada numa casa lá, ou comprar uma casa lá, um terreno. O que eu falei pra você, Paulo, nosso irmão que tá lá, qual que é a maior dificuldade? É juntar o dinheiro mesmo, né? Ele tá lá pra juntar. Ele tá lá pra juntar. Guardar. A finalidade dele é essa. Ele tá lá pra juntar. Na maioria das vezes, o trabalho não é um trabalho tão simples, ele trabalha pra caramba. Trabalha duro, né? E eu tava explicando pro Paulo aqui que o consórcio é uma forma de potencializar isso aí. Ou seja, se ele ganha a conta, quando a gente faz dos juros, a gente fala que a gente compra um carro e paga 3. Brasileiro que está no exterior, está nos Estados Unidos ou na Europa, vamos pegar aqui. Ele, com o consórcio, ele faz o inverso. Ele compra 1 e recebe 3. mais, né? Porque o câmbio tá 5 praticamente. Mais de 5. Mais de 5. Ah, sim. Você entendeu? Ou seja, a gente tava vendo, né, Júnior, aqui no começo, que 100 mil reais seria 70 e poucos dólares. Ou seja, o brasileiro que tá lá trabalhando, ele consegue pagar 70 dólares. Pois é. Você acha que é difícil? Meio dia de serviço. Nem meio dia. Horas de serviço. Repete. 2, 3 horas. 100 mil reais. Que é a 70 carta, e poucos da carta. dólares. Não, mas A parcela. que é o Não, valor então, da... a parcela. É. Parcela, 70 Pra ele ter uma cartinha de 100 mil reais. 76 dólares, se eu não me Meu engano, Deus. tava Ou a seja, última vez que eu vi. Com 70 e poucos dólares, ele consegue fazer 100 aqui. Ele consegue comprar um terreno aqui no Brasil. Exatamente. Então ele com 700 dólares, ele faz 1 milhão aqui. Faz 1 E milhão. assim por diante. Uma carta de crédito de 1 milhão com 70 e poucos, né? 700 e poucos 700 dólares. e poucos. Então é importante a gente mostrar, né, que é possível quem está lá fora investir. Potencializar ainda mais a hora trabalhada dele lá. Né? Com consórcio. Com Nós consórcio. estamos falando de 700 reais. Dólares. 700 dólares por 1 milhão, né? Por 1 milhão de reais. Então, mas apanha meio milhão de reais, que é 500 mil. 350 dólares. 350 dólares. Uma diária. Então, assim, você que tá assistindo a gente aí, não sei de onde você tá, de onde você é, pensa o seguinte, se organiza. Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho dinheiro sobrando. Mas olha aí na fatura do seu cartão de crédito, tanto que você gasta com pizza, com hambúrguer, né? Dá uma olhada aí. Nem que seja por uma cota menor. Qual é a menor cota que a gente tem hoje? 40 mil reais, que vai ser dos 200 e pouco, 300 reais de parcela. Nós estamos falando que o 300 reais dá o quê? O que dá? Em 300 dólar, reais? Em né? dólar? Não, tô falando em dólar, não. Tô falando 20 em reais dólar. mesmo. Tô falando aqui pra galera do Brasil mesmo. Uma carta de 40 mil a mais baixo nós temos. De 80 mil vai pagar 280 reais. De 80 mil reais. Então pensa só, 200 e poucos reais, será que você não tem 200 e poucos reais do seu mês que você pode tirar daqui, tirar dali, parar de gastar com porcaria e investir numa modalidade que você pode aprender mais, enfim, e alavancar e começar a construir seu patrimônio, né? Se você eu tenho uma família, então estar aqui próximo do Heraldo, estar aqui dentro e fazer parte de uma empresa que tem esse produto à disposição, me abriu o ponto de vista. Eu não sou herdeiro, então eu preciso construir meu patrimônio. Exatamente. Se eu utilizar só o meu salário para isso, eu vou levar um tempo, né? E eu quero deixar alguma coisa a mais para os meus filhos. Eu quero poder não contar com o meu salário todo mês. Se eu recebi ou não, nem vou saber, né? Nem vou fazer falta. Eu quero ter o meu... Detalhe, né, Júnior? Você tocou no assunto de filhos. Essa cultura, nós, infelizmente, quando eu falo nós, no geral, brasileiros, nós não temos a cultura de guardar. Agora tem alguns países que quando a mãe fica grávida, já começa a fazer uma poupança. Né? Uhum. E o consórcio ele serve também para fazer essa poupança para a criança. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e o outro de 13. Eles já têm consórcio há muito tempo. Por quê? Imagina, fez lá o consórcio, contemplou e vai ficar rendendo. Mas né? o consórcio fica no teu nome. Fica no meu nome. Você faz a carta com aquela intenção. Isso. Essa carta... Tem uma modalidade aí que dá para fazer no nome da criança. Que daí quem tiver interesse, Legal. chama a gente aí. Mas dá para fazer. Legal. Falando da cultura agora, só para exemplificar, tem um cientista, eu não vou me recordar o nome agora, ele fez um experimento numa universidade dos Estados Unidos. Olha que negócio interessante isso aqui. Ele pegou algumas crianças de 6 a 8 anos e colocou dentro de uma sala. Olha que negócio legal isso aqui. Colocou dentro de uma sala e colocou um doce na frente. Marshmallow, o nome do doce ainda. Falou assim, você vai ficar cuidando desse doce aqui por 20 minutos. Se você não comer, quando você sair daqui, você vai ganhar 3. Se você comer, você vai ficar só com esse. Beleza, teve algumas crianças que comeram, outras não.
Esse cientista acompanha essas pessoas. Na vida adulta, as que não comeram são bem-sucedidas. As que comeram são pessoas fracassadas. Aí entra a cultura, né? Quando você quer um negócio para ontem, você paga mais caro e você não evolui. A minha esposa Não fala vai. que o dinheiro ele é igual semente. Se você pega a semente que você vai plantar, se você comer, ela não te sacia. Exatamente. Aí você tem que ficar comendo. Agora, se você pega a semente E e planta. planta, aí ela cumpre o papel dela. Que aí ela vai crescer Vai e produzir dar o mais. fruto de fato para te saciar. Mas se você comer ela, você não vai saciar. Então, o brasileiro muitas vezes, em vez de semear, ele pega aquela semente e come, né? A gente tá focando Come antes da semente chegar. A gente tá focando bastante aqui nas pessoas que querem o crédito para ontem, né? Isso aqui é uma coisa de a gente tá querendo mostrar a cultura, o quanto é caro, o quanto é ruim você fazer isso. Porque tem aquelas pessoas assim, não sei se vocês já viram, aquelas pessoas que têm raiva de dinheiro. Já viram aquelas pessoas que têm raiva de dinheiro? Aquela pessoa que pega o salário e sai, paga isso, paga aquilo, paga, às vezes sobra 100 pila no bolso dele. Ele fala, mas cara, eu esqueci de alguma conta, não é possível, né? E esqueci de outra coisa. Vai, puf, fica sem nada. Ele não vê a hora de se livrar do dinheiro, ele quer gastar correndo tudo. Ao contrário daquelas pessoas que compram um consorcinho, contempla, deixa rendendo, vai lá, compra outro, deixa rendendo, compra outro, deixa rendendo e vai usar quando ele tiver, achar que o negócio já tá legal, já cobriu todos os gastos. Não, agora dá pra me gastar. Então, existem pessoas que têm raiva de dinheiro e as pessoas que gostam de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, né, Gerson? Você também, né? Faz ele trabalhar, né? Exatamente. E o Paulo também gosta, porque o Paulo fez um mega negócio com a gente aqui, Júnior. Um baita do investimento, uma coisa E muito eu não bacana. entendia muito, igual eu falei, eu era meio leigo do consórcio, pensava que era só 2 na pedra e no lance, e né, vocês me Exatamente. explicou aí, tem muitas opções de sair antes, né? Exatamente. E o Paulo gosta tanto do Brasil que ele vai investir no Brasil. Ah, é? O consórcio dele é pra cá, pra Sou investir brasileiro, aqui. né? Sou brasileiro. Investir aqui é porque ele gosta do Brasil, ele quer investir É. aqui, ele quer ter renda aqui, ele tem renda lá, quer ter renda aqui. É. Quer comprar um caminhão aqui? Será? Será o caminhão? Será? Será, viu? Você vai ficar a dúvida aqui, ó. É. Será que ele vai comprar ou não? Tá vindo um caminhãozão aí, qual marca? Qual marca? Mas enfim, ele quer investir aqui, ele quer ter renda aqui, ele quer vir passar férias com a família aqui. Nosso Brasil é muito bom, né? E ele tem essa possibilidade de estar num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, ganhando em dólar, que isso potencializa mais ainda os seus ganhos. E como ele é um cara muito inteligente, Jefferson, ele vai investir no consórcio para potencializar mais ainda o seu patrimônio. Isso aí. Pro suor lá não ser à toa, né? Se for bom, nós já vamos fazer mais depois ainda, né? Vamos. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, eu não queria ser a pessoa da triste notícia, mas nosso podcast está chegando ao fim. Eu acho que foi um papo rápido, mas assim, bastante elucidador, né? Então, eu acho que quem não entendia muito de consórcio já consegue pensar em algumas possibilidades do que o consórcio pode trazer. E se você agora não sabe, tá bom, agora como é que eu vou fazer? Clica aqui no link da descrição, ele vai te direcionar para um WhatsApp e converse com a consultora e tirei suas dúvidas. Eu tenho certeza que assim como o Landim... Ou se a pessoa tem muita dúvida, né, Júnior? Faz um pequeno, igual você falou, né? Faz começa- um pequeno para você ter a noção, né? Como é que é, Claro, né? claro, com certeza. E vai escalando depois, E que a vai- ideia do consórcio é justamente essa, é você escalar, você vai escalando, você começa ali do pequeno, com paciência, daqui a pouco você escala, daqui a pouco você vai para o maior, e aí quando você vê, já se passaram 5, 6 anos, e você começou, e aí daqui a 5, 6 anos você já pode ter um valor. Ou você pode ficar só pensando, e daqui a 5, 6 anos você está exatamente no mesmo lugar, Pensando. ou não, ou tá com uma casa, só que com uma dívida gigantesca, né? Exatamente. Ou pagando 3 vezes mais do que poderia. Com certeza. Ó, galera, fica a dica aí, ó. 98% das pessoas que investem em consórcio são prósperas. Então, vem falar com a gente tem muitas possibilidades, a gente tem prazo, todo valor de parcela, o valor de crédito que você quiser. Vem falar com a gente, com certeza vamos fazer um bom negócio para você. É isso aí. Quero agradecer, então, a sua presença, a presença do Obrigado. Jefferson, do Landim, mais uma vez. Obrigado. Esse papo foi muito legal. E aí, qual é a sua rede social? Você tem aí? @Jefferson Prestes. O Heraldo não tem rede social, né, Heraldo? O Heraldo, ele você tem? Não. Não, o Heraldo, ele fica só no mundo com a HPzinha. Ele tem a calculadora HP, o telefone dele é aquela HP que ele fica fazendo conta o tempo inteiro. Então, segue o Jefferson aí. O @ do Landim é Paulo Landim com 2 M no final. E o @ da Transdesk, @Transdesk nas redes sociais. Siga a gente aí. E até o próximo Poddesk. Tchau, tchau.